Algumas empresas de tecnologia como Microsoft, Amazon e Google têm um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Esse processo chama Code Interview ou entrevista técnica. Muitas vezes esse processo de se preparar para esse tipo de entrevista pode ser um pouco tortuoso, pelo fato de que a gente tem pouco tempo e o tanto de conteúdo que a gente tem que cobrir é muito. Como eu disse, esse não é um processo muito comum no Brasil. Geralmente aqui as empresas de tecnologia elas olham o seu currículo, conversam um pouco para tentar entender a sua experiência e basicamente é isso. Mas para as empresas americanas, europeias e canadenses existe essa porção que chama Code Interview ou entrevista técnica. Dado esse fato, é imprescindível que tem que ter treino para esse tipo de entrevista. Por exemplo, eu passei de resolver um exercício em mais de 2 horas quase, para resolver de 3 a 5 exercícios em um tempo mais ou menos de 3 a 4 horas, dependendo do nível do exercício. E foi assim que eu consegui uma vaga em uma dessas grandes empresas de tecnologia. Foi o resultado disso. Oi pessoal, meu nome é Matheus. Hoje eu queria passar um pouco para vocês a visão de como que eu me preparei para as entrevistas das empresas de tecnologia. E num primeiro momento eu vou dar uma definição do que é a Code Interview, qual a proposta dela. Num segundo momento eu vou estar mostrando os recursos que me ajudaram ali à prática. E num terceiro momento eu vou estar mostrando como de fato eu pratiquei para essas entrevistas. E algumas outras dicas extras no final do vídeo. Bom, e o que é a Code Interview? Basicamente, o entrevistador vai te dar um problema de código, como por exemplo, inverta uma lista ligada. E você vai, de acordo com a sua linguagem de programação escolhida, criar um algoritmo ali para inverter uma lista ligada. Nesse próprio processo, você vai desenhar o algoritmo, você vai codar o algoritmo e você vai testar o algoritmo para ver se ele funciona. O ideal é como se fosse um teste de mesa ali, porque geralmente, a maioria dos casos, você não vai ter uma IDE para você rodar o seu código. E basicamente é isso, criação de algoritmos em tempo real. Um outro exemplo também é inverta uma árvore binária. Então ele vai te dar a base da estrutura de uma árvore binária e você vai ter que escrever o algoritmo de como inverter uma árvore binária ao vivo ali. Basicamente é isso, uma Code Interview. Só que tudo isso e você vai ter que ir falando para o entrevistador os passos que você está tomando. E também você vai ter uma discussão do que é mais eficiente de você fazer. Se você vai fazer um algoritmo de força bruta ou se você vai tentar uma solução ótima. Vai ter tudo isso numa Code Interview. Qual é a proposta da Code Interview? Basicamente é ver se um candidato ele tem a competência suficiente para poder executar as tarefas técnicas do dia a dia, de acordo com o que ele aprendeu na faculdade. E essas tarefas técnicas incluem resolver problemas de maneira eficiente e sabendo usar as ferramentas certas no lugar certo. E por isso, geralmente para um desenvolvedor júnior ou para um estagiário, para uma dessas empresas, o processo para preparação para entrevista de código geralmente tem que tomar a maior parte do tempo ali, uns 70% do tempo de preparo. O restante, eu diria para a parte de behavioral, que é a parte comportamental da entrevista, que é quase igual ao do Brasil. Basicamente é a mesma. Tá, então, de fato, como praticar? Fazer vários problemas assim, um seguido do outro, sem ter o autoconhecimento de onde você mais tá errando, não vai ajudar muito, porque você pode estar errando numa coisa que ela é importante e você nem tá sabendo que você tá errando. Bom, por exemplo, no meu caso, para eu gravar onde eu tava errando, eu tinha uma planilha, um Google Sheets, que basicamente eu gravava o nome da questão, os pontos onde eu tive mais dificuldade e depois de comparar com a resolução, o que eu poderia ter feito diferente para poder ter chego naquela resposta, que era a resposta ideal ou uma das respostas, e aonde a minha linha de pensamento foi divergindo da linha de pensamento que realmente o problema quer. Ou se teve algum problema mais grave, como eu não entendi algum detalhe, alguma restrição do problema, eu colocava lá também. Por que eu fazia isso? Para da próxima vez, dependendo do status que eu colocava aquele problema, como revisitar, eu poder olhar aqueles problemas recorrentes e para aquele tipo específico de questão eu não errar mais. E geralmente, depois de um tempo fazendo questões de Code Interview, você vai começando a perceber um padrão que se repete. E esse fator, se você corrige nenhuma, você consegue aplicar em outras questões. Nessa planilha também eu anotava o tempo que eu levava. Então eu anotava a hora que eu comecei a resolver o problema e a hora que eu terminei de resolver o problema. Aliás, o tempo é uma coisa muito importante. Geralmente essas entrevistas duram de 30 a 45 minutos. E você tem que estar apto a fazer de 1 a 2 problemas. Todo o conjunto de preparo, ele vem de se preparar com as estruturas de dados. Ou seja, você tem que saber as estruturas de dados muito bem. Grafos, listas, pilhas e como aplicar elas. Então, o que eu foquei no meu preparo num primeiro momento, aprender as estruturas de dados muito bem. Passado isso, depois que eu implementei todas as estruturas de dados, que eu sabia as complexidades, sabia discutir elas, sabia modificar, o que eu fiz foi basicamente ver a cada estrutura de dados que eu ia estudando, eu ia fazendo alguns exercícios, nível fácil, para poder, ver como que aquilo era aplicado. Passado disso, eu só comecei com exercícios técnicos. Num primeiro momento, eu focava por estruturas de dados. Só vou fazer esses
exercício de grafo, exercício de lista e assim por diante. Até então eu não tinha mandado currículo para nenhuma empresa e eu só tava treinando questões de código. Eu tentava fazer umas 3 a 5 por dia, era a minha média. Ok, passado isso, com auxílio daquele livro chamado Elements of Programming Interviews e de um outro livro que era o Cracking the Code Interview, que eu confesso que eu não usei muito, eu foquei mais no Elements of Programming Interviews, e eu busquei fazer todos os exercícios, praticamente todos, porque além de ele ter exercícios que eram muito recorrentes nas empresas, ele te dava uma base teórica muito boa. Tipo, ele não te dava a resposta pronta, ele te dava a linha de pensamento que você tinha que ir seguindo até você chegar na resposta ideal. E tipo, passando pela resposta não tão ótima até chegar à resposta ótima. Só tinha uma resposta, várias eles dão esse approach de ir pouco a pouco evoluindo na questão. Alguns capítulos daquele livro eu pulei, porque eram assuntos não tão recorrentes. Vou deixar aqui os capítulos que eu pulei, mas de restante eu fiz a grande maioria dos exercícios dos capítulos que são mais focos, que mais caem nas entrevistas. Esse livro eu vou dizer que foi tipo o que me deu o norte, assim, o que mudou da água pro vinho pra onde eu ia ir. Aí eu comecei a mandar currículo pras empresas. Primeiramente eu apliquei pra Amazon. Infelizmente não deu certo, porque foi a minha primeira code interview. Depois eu apliquei pra Meta, também não deu certo. Sofri um baque quando eu não passava. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Mas eu continuei treinando. Eu comecei a meio que direcionar o meu estudo para cada empresa. Eu treinava questões específicas para aquela empresa. Para isso, eu assinei o LeetCode. Se eu não me engano, era $25. Eu assinei por um mês só, que era perto já da entrevista. Que aí eu conseguia as questões que mais estavam recorrentes caindo nas entrevistas da empresa específica que eu ia fazer a entrevista. Daí eu consegui uma entrevista e me deram mais um tempo para praticar antes de chegar à entrevista. E eu basicamente usei o LeetCode para poder praticar as questões que mais estavam caindo. Outra coisa que eu fiz também que me ajudou pra caramba, desde o início, eu não fazia isso em todas as questões. Por exemplo, a cada 3 questões que eu fazia, uma ela em voz alta. Por exemplo, explicando, como se eu estivesse com outra pessoa na linha mesmo, na ligação, explicando o que eu tô fazendo e tal, explicando todos os procedimentos que eu tava tomando no código. E ao decorrer do tempo, você vai ganhando uma facilidade, porque no nosso dia a dia a gente não tá acostumado a fazer o código e conversar com uma pessoa ao mesmo tempo. Mas na hora da entrevista, essa habilidade é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, né? E daí eu tive, acho que foi um mês para a entrevista final, e aí complementando com algumas questões do livro, né? Eu lembro que eu tinha uma lista a qual eu guardava as questões que eu tinha mais dificuldade. Então eu ia lá, via os erros que eu cometia, dava uma olhada para não acontecer de novo e tentava reproduzir a questão, fazer de novo, entendeu? Ou alguma variante daquela questão. Foi isso. Aí durante esses 30 dias eu preparei e foi isso. Então basicamente, a primeira etapa foi uma introdução em estrutura de dados. O Elements of Programming Interviews, o LeetCode no final. Estrutura de dados a gente já vê na faculdade, só que fazia tempo que eu tinha tido essa matéria, então eu resolvi dar uma refrescada na memória, entendeu? Eu acho que é isso. Eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado os links dos sites que eu usei, onde eu achei bons repositórios de questões e também conteúdo, né, para estrutura de dados. Mais um detalhe que eu queria falar: a linguagem de programação. Eu escolhi Python pelo fato dela ser menos verbosa, certo? Eu já tenho familiaridade. Quando você está numa competição, caso é uma entrevista, qualquer detalhe, qualquer percentual que você conseguir fazer otimizado vai te ajudar. Então foi por isso que eu escolhi Python. E tem um outro detalhe muito importante: sempre que você estiver estudando para as entrevistas de código, é bom uma pessoa ali que possa te ajudar, para ela poder te entrevistar. Ou seja, para você fazer as que a gente chama de mock interview, que é uma pessoa que vai simular como se fosse um entrevistador e ela vai anotar ali as observações que ela tem sobre o seu desempenho. Então é muito importante isso também. Coloca um cronômetro mostrando quanto tempo você está correndo daquela entrevista e a pessoa vai escrevendo observações também. Basicamente são essas dicas que eu tenho para dar para entrevistas técnicas de empresas como Google, Microsoft, Amazon. Da parte técnica, existe também a parte de behavioral, que é a parte que é mais comportamental. O entrevistador ou a entrevistadora vai analisar seu currículo, e também tem a parte do currículo que está nos moldes que eles pedem, né? Mas aí eu posso falar em outros vídeos. Eu espero que tenha ajudado aí você que viu esse vídeo. Tchau!